A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, mais uma vez com muita alegria estamos nós aqui para darmos continuidade ao estudo das lições da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025, o primeiro trimestre. É uma alegria, uma satisfação poder estar aqui juntamente com você e nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que ao final de mais essa lição a sua vida seja tremendamente edificada. Bem, meus amados, então nós vamos dar início aqui a mais essa lição. Desde já eu quero destacar o tema geral, você acompanha aí na tela. O tema geral do nosso trimestre diz da seguinte maneira: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então esse, meus amados, é o tema geral desse trimestre que nós estaremos abordando, com os seus subtemas, que são as lições que nós estaremos falando. Dessa feita, nós iremos ministrar a respeito da terceira lição. Você acompanha na tela. A terceira lição tem como título a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo. Esse é o título da nossa lição de hoje, meus amados, a terceira lição. Quero também deixar destacado, você acompanha aí na tela, os objetivos dessa lição, meus amados. Eu sempre gosto de colocar aqui para nós os objetivos de cada lição. E o primeiro deles é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. O segundo objetivo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E o terceiro, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Então esses aí são os três objetivos que nós esperamos ao final da lição assim atingir. Amém, meus amados? Quero também deixar destacado, você acompanha aí na tela, como está dividida e subdividida a nossa lição entre tópicos e subtópicos. Então, o primeiro tópico diz da seguinte maneira: heresias que negam a corporeidade de Cristo. O primeiro subtópico diz o que é docetismo. O segundo subtópico diz o que os docetas ensinavam sobre Jesus. E o terceiro subtópico, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo tópico, meus amados, diz da seguinte maneira: a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O primeiro subtópico fala o que era desde o princípio. O segundo subtópico, a reafirmação apostólica. E o terceiro subtópico, uma crença herética. O terceiro tópico, meus amados, da nossa lição tem como título como essas heresias se revelam hoje. E o primeiro subtópico diz quanto ao nascimento virginal de Jesus. O segundo subtópico diz quanto à morte e à ressurreição de Cristo. E o terceiro subtópico, a confirmação histórica. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então aí é como está dividido a nossa lição de hoje, tópicos e os seus subtópicos. Quero também deixar destacado, você acompanha aí na tela, meus amados, o nosso textual. O nosso textual está em João, no capítulo 1, versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14.
Esse então, meus amados, é o nosso textual. Eu quero também apresentar, você acompanha na tela, a nossa verdade prática. A verdade prática diz da seguinte maneira: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, não sei se vocês acham um tanto quanto desnecessário esse início da nossa aula, quando eu apresento os objetivos, o título, a verdade prática, o textual, os tópicos e subtópicos. Não sei como os irmãos encaram essa parte, mas eu julgo ser importante para a gente ter ali de maneira sintetizada a nossa lição de hoje, tá bom, meus amados? Então, é assim que está sintetizada, dividida e estruturada a nossa lição de hoje, tá bom? Mais uma vez, eu gosto sempre de também deixar ressaltado que nós não temos a pressa de chegar até o final. Não quero que seja uma lição corrida, mas eu quero aproveitar ponto por ponto tudo aquilo que eu percebi de relevante para nós dentro da lição, tá bom? Talvez os irmãos acompanhem outros canais aí, outros irmãos que apresentam as lições da Escola Bíblica Dominical, e os irmãos vão perceber que a nossa dinâmica aqui é um tanto quanto diferente, tá bom, meus amados? Porque a gente sempre prioriza a profundidade, né? A gente não quer fazer uma coisa corrida, uma coisa superficial, mas sempre buscar a profundidade do assunto, tá bom? Então, mais uma vez, eu espero que até o final dessa aula a sua vida seja tremendamente edificada, amém? Então vamos lá. Quando eu olho para o título da nossa lição, que é a encarnação do Verbo, eu já consigo tirar algumas lições para nós. E a primeira delas é essa doutrina, no caso, né? Essa é uma das facetas ou da parte do estudo da cristologia. Os irmãos sabem que quando nós estudamos esses princípios, essas situações da espiritualidade, existe a doutrina completa, geral, é a teologia. Dentro da teologia existem matérias. Dentro dessa matéria tem uma chamada cristologia. Dentro da cristologia nós vamos estudar essa que nós vamos ver aqui, que é a encarnação de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus se tornou carne, deixou os altos céus e veio a esta terra e se tornou homem como nós. Ele encarnou, ele habitou junto com os homens. Então, vale aqui ressaltar que a encarnação é uma das facetas dentro do estudo da cristologia. Então nós temos a teologia, dentro da teologia nós temos uma parte que é a cristologia, e dentro da cristologia nós temos diversos outros assuntos referentes a Cristo, dentre esses a encarnação de Jesus. Amém, meus amados? Vamos aqui para o textual. O textual está em João, no capítulo 1, versículo 14, e eu quero fazer aqui apenas uma observação com base nesse texto. E o texto diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui para nós? O ponto é a palavra verbo. O Verbo se fez carne. Eu vejo muitas pessoas tentando explicar essa realidade aqui desse texto. O Verbo se fez carne. Como é que eu entendo essa passagem? O Verbo se fez carne. Eu digo da seguinte maneira: quando o texto diz o Verbo se fez carne, eu entendo que esse verbo é tudo aquilo que se referia a respeito de Jesus, tudo aquilo que se referia, tudo aquilo que se falava, as profecias, os relatos bíblicos do passado,
se referiam a Jesus, agora no Novo Testamento eles se tornaram realidades, ou seja, o verbo, a palavra, a profecia se tornou carne, se tornou realidade. Ela incorporou, no caso Jesus, tomou forma, tem agora corpo. É assim que eu entendo essa passagem, meus amados. O verbo, tudo aquilo que se falava a respeito de Jesus, se tornou carne, e o verbo se fez carne, ou seja, agora esse verbo não é só agora palavra, profecia, ele é uma pessoa de fato, ele é um humano, de carne, de pele e de osso. É assim então, meus amados, que eu entendo esse texto aqui de João, capítulo 1, versículo 14, tá? Vamos aqui para a verdade prática. Eu também fiz alguns apontamentos ao olhar para a verdade prática. E a verdade prática diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Quando nós olhamos para essa verdade prática, tem muitas coisas aqui que nós poderíamos ressaltar. Então veja que ele traz uma afirmação, por isso que é uma verdade prática. Temos aqui uma afirmação. Não há como negar, é o que ele está dizendo. Não há como negar que Cristo realmente existiu, que Cristo realmente habitou entre nós. Por que não há como negar? Dado as muitas testemunhas que viram, que estiveram com ele, que viveram com eles, que estavam ao lado dele, e além da questão histórica, ou a história como um todo, fazem com que negar essa realidade da humanidade de Jesus segundo aqui o autor, não tem como se sustentar. Ou seja, de fato, Cristo existiu, Cristo habitou nessa terra e andou no meio dos homens. Por isso, meus amados, é tão importante, e nós estamos aqui para isso, para estudar a respeito dessa realidade. Ora, se o tema geral da nossa lição está falando sobre heresias, qual é a heresia que aparece nesse aspecto da humanidade de Jesus? São pessoas tentando negar que Cristo existiu. Eles dizem que Cristo foi um personagem, que Cristo foi uma história inventada e repassada para as outras pessoas. Então eles tentam defender esta realidade. Então nós, como servos do Senhor, sabendo que Cristo realmente habitou nessa terra, nós precisamos aprender e também, nesse aprendizado, defender a verdade que nós cremos, que Cristo realmente habitou. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, sempre haverá pessoas tentando desfazer a humanidade de Jesus, desfazer que ele de fato esteve aqui nessa terra e habitou com os homens. Então essa é a heresia atualmente, e mais para frente nós vamos ver um pouco mais com detalhes essa situação de pessoas quererem negar a humanidade de Jesus. Amém, meus amados? Eu destaquei alguns pontos aqui na verdade prática, dizendo assim, que não há como sustentar ou negar, não há como sustentar a negação que Cristo realmente se fez carne, dado a própria história. Quando nós vamos olhar para a questão histórica, como é que a história está dividida? Antes de Cristo, não é isso? E depois de Cristo. Eu fico assim, estarrecido, como algumas pessoas, diante de tantos fatos, diante de tantas realidades, ainda têm força para querer sustentar e negar a humanidade de Jesus, o nascimento de Jesus. Não faz sentido, sendo que a própria história está assim dividida, antes de Cristo e depois de Cristo. Então só aí, meus amados, nós já temos um fato muito substancial que dá veracidade para aquilo que nós cremos, que de fato Cristo não era só um mito, uma personagem criada pela mente humana. Ele de fato existiu
e esteve no nosso meio. Amém? Então a própria história diz isso. O outro ponto que eu coloquei é que a humanidade de Jesus é uma das doutrinas ferozmente atacada. Tentam desfazer, apesar das incontáveis provas. Então, infelizmente, por mais que a gente argumente, por mais que a gente lute, sempre haverá pessoas tentando desfazer esta realidade da humanidade de Jesus. E se não há como evitar que essas pessoas surjam, o que cabe a nós então é nos inteirarmos cada vez mais e, em dada situação, se tivermos a oportunidade, nós possamos defender essa realidade da humanidade de Jesus. Então nós vamos aqui, no decorrer dessa lição, trazer diversos fatores, diversos pontos que atestam essa humanidade de Jesus. E nós já começamos falando aqui que a própria história, como ela está dividida, já corrobora, para essa realidade da humanidade de Jesus, da existência de Jesus como ser humano. Amém, meus amados? Então vamos lá, ponto a ponto aqui na nossa lição. Qualquer coisa, você pode estar aí comentando, deixando a sua dúvida ou contribuindo para essa aula, tá, meus amados? Às vezes eu vejo algumas pessoas que só vêm para criticar. Nada contra, fique à vontade. A sua crítica também pode ser que sirva para alguma coisa, mas o ideal é que nós venhamos aqui, meus amados, crescer juntos, né? Você possa colocar um comentário que vá agregar, vá edificar, vá construir, seja na minha vida e na vida daqueles que vão ler, mas fique à vontade para você então contribuir com o seu comentário. Não esqueça de dar o like se você ainda não deu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí se você não é inscrito, porque fazendo isso o nosso canal crescerá e alcançará muitas outras pessoas, e muitas outras pessoas serão também edificadas. Amém? Então vamos lá, a introdução diz assim, vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade de Jesus, ou seja, que Jesus era Deus, ele também se preocupa em enfatizar que Jesus viveu entre nós, praticou ou participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia, ou seja, uma defesa à humanidade plena de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Então, nós encontramos de maneira substancial essa defesa, essa apologia, esta realidade da humanidade de Jesus, principalmente nos escritos de João. João ele vai defender tanto a deidade de Jesus, dizer que Jesus era Deus, mas ele também vai defender, ele vai relatar, ele vai mostrar também a humanidade de Jesus, quando ele diz, e o verbo se fez carne, ou seja, ele está mostrando para nós que Cristo, ele sim se fez carne, ele se fez homem e habitou entre nós. Então, se você quer aprender um pouco mais, com profundidade, a respeito da deidade e da humanidade de Jesus, é imprescindível que você leia o Evangelho escrito por João. Amém, meus amados? Então, vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto diz: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. O primeiro ponto é o que é docetismo. O que é docetismo? Então, de maneira bem rápida e resumida, docetismo é um grupo de pessoas que tentam desfazer exatamente isso que nós estamos estudando aqui. Dizer que Jesus não encarnou, dizer que Jesus não esteve nessa terra, dizer que Jesus não nasceu. Então são um grupo de pessoas que tentam desfazer essa realidade. E note, meus amados, isso para você ver que é muito antigo. No tempo de João já tinha grupos
que eles se predispunham a fazer isso, a desfazer a humanidade de Jesus. Se no tempo de João já tinha isso, imagine nos nossos dias. Hoje é que tem muito mais pessoas tentando defender essa tese de que Jesus não humanizou-se, não veio a essa terra. Mas também louvado seja o nome do Senhor, que eu e você que está aqui estamos buscando subsídios para defender a realidade que nós cremos, a verdade que nós cremos, que Jesus de fato encarnou-se. Então, existe esses docetas, esse grupo que nós vamos ver agora, amém? Então vamos lá. O que é docetismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste então, o que é o docetismo? Negar que Jesus tivesse corpo físico, humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, uma espécie de um fantasma. Então, o docetismo prega isso, que Jesus não tinha um corpo físico, ele tinha apenas uma aparência. Por isso que o termo é dokel, docetismo, aparência. Jesus tinha apenas uma aparência, como uma espécie de um fantasma. Então eles negam ferozmente a humanidade de Jesus, a encarnação de Jesus, a vida de Jesus, tendo ele carne, tendo ele corpo físico, as necessidades fisiológicas como nós temos, fome, sede, choro, entristecer-se. Então eles não creem assim, diferentemente da maneira como nós cremos. Então vamos adiante. Eu coloquei um ponto dizendo assim, em resumo, docetismo vem de dokel, que é o grego, que significa aparência. Nesse tópico nós vimos então que essa heresia que dizia que Jesus era um fantasma é a mais antiga das heresias a respeito de Jesus Cristo. E o terceiro ponto é que eles negam que Jesus tivesse corpo físico, um ser humano, e sim um fantasma. Então, resumindo esse tópico aqui, meus amados, é assim que ele está estruturado, tá bom? Ele apresenta o que é o docetismo, é uma crença de que Jesus era apenas um fantasma e não tinha um corpo físico. Eles também, a gente identificou que é a mais antiga das heresias, e eles negam totalmente a humanidade, o corpo físico de Jesus. Vamos para o segundo subtópico. O segundo subtópico diz assim: o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Então vamos ver agora uns ensinamentos deles. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora da Escritura e contrário à palavra de Deus. E nós vimos na primeira lição. Se você não viu, eu convido você a estudar também a primeira lição, que as heresias são ensinos que vão contrário às Escrituras, ou muitas das vezes perverte, corrompe as Escrituras, de igual modo aqui os ensinos dos docetas, dos docetistas. Todo o ensino deles é fora da Escritura, não tinha base escriturística para ele sustentar essa ideia que eles tinham. É bem verdade que se eles tivessem a Bíblia como sua base, jamais eles creriam nisso que eles estavam dizendo, porque a própria Escritura dá sobejas informações a respeito da humanidade de Jesus. Amém, meus amados? Continuando aqui a leitura. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, no caso Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos. Jesus teve pastores, tem aqui Simeão e Ana. E isso sem contar o relato sagrado da sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então, nota,
Eles ensinavam que Jesus só tinha aparência de homem, era como uma espécie de um fantasma, não tinha um corpo físico. E esse ensino deles não tinha base bíblica nenhuma. Eu acabei de dizer para os irmãos que se eles tivessem a Bíblia como base, jamais eles teriam isso. E esse tópico aqui está falando sobre alguns detalhes que corroboram essa verdade da humanidade de Jesus. Então, Jesus teve parentes e amigos, vizinhos e primos, ele teve pastores, sem contar que a própria Escritura, não de maneira assim esgotada, porque não é propósito também da Escritura esgotar toda a infância de Jesus, mas nós vemos ali alguns relatos de Jesus quando ele estava com 12 anos no templo, ensinando os doutores ou debatendo alguns assuntos com os doutores da lei. Então a Bíblia também dá ali alguns detalhes da própria infância de Jesus. E eu concluo dizendo assim: como um fantasma poderia reunir tudo isso? Como é que um fantasma poderia ter todas essas características que nós estamos vendo aqui? Ter pastores, ter amigos, ter vizinhos, ter pai e mãe. Como um fantasma teria isso? Então, meus amados, assim, eu coloquei até por aqui no decorrer da lição, parece assim uma piada, essa doutrina do docetismo. Parece uma piada, dá vontade de rir, mas no final das contas existe essa doutrina do docetismo tentando desfazer a humanidade de Jesus. E não somente existe, mas o enfoque que eu dou é que eles pregam com muita veemência isso. Eles têm argumentos, eles sabem organizar toda a doutrina que eles creem, e nós precisamos estar fundamentados para não cairmos nessa esparrela. Então, talvez, falando aqui para você que está me vendo, seja fácil falar da humanidade de Jesus e que é loucura o que essas pessoas creem, mas existe essa doutrina, existem essas pessoas que não creem na humanidade de Jesus e tentam desfazer a todo custo. Então fica aí, meus amados, esse entendimento para nós, tá bom? Vamos aqui para o terceiro subtópico da nossa lição. O terceiro subtópico diz: o que os principais docetas diziam sobre Jesus. O que os principais docetas dizem a respeito de Jesus. Vale ressaltar, meus amados, que existem diversas pessoas, são muitas pessoas, e quanto mais o tempo passa, mais pessoas se levantam para defender essa tese de que Jesus era apenas uma aparência humana, não tinha corpo físico. E isso é para a infelicidade nossa, amém? Mas que Deus nos dê sabedoria e que Deus nos dê poder nas palavras para expor, e pelo toque do Espírito Santo, essas pessoas que creem nessa doutrina possam se converter e reverter o seu pensamento. Então vamos lá. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. O primeiro é Cerinto. O que Cerinto cria? Ele negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo Paulo em Éfeso, para você ver, meus amados, que de fato essa heresia muito antiga, e no tempo de João já tinha um camarada, nesse caso aqui é o Cerinto, tentando desfazer a humanidade de Jesus. O segundo heresiarca é o Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio. Ele ensinava que Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Então veja, Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus. Segundo, Saturnino, ele não acreditava que Jesus tinha um corpo, mas somente uma aparência. E tem o terceiro, que é o Marcião. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo,
não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionado até mesmo o local, em Belém da Judéia, a época no reinado de César Augusto, imperador romano, e a Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Nós encontramos em João, no capítulo 2, versículo 21. Então, note, meus amados, a nossa lição, ou o autor da lição, ele traz aqui 3 dos principais heresiarcas, ou seja, aqueles que estão defendendo essa heresia e negam a corporeidade de Jesus. Nós temos Cerinto, que negava o nascimento virginal de Jesus. Nós temos Saturnino, que cria que Jesus tinha apenas uma aparência, não tinha um corpo físico, e esse Marcião aqui, que também negava Cristo ser de corpo, de pele, de carne, um ser vivo como nós, apesar de que nos estudos que fazem não concluírem muito bem a respeito do que ele cria realmente, mas esses são os 3 que se destacam nesse estudo sobre a humanidade ou não humanidade de Jesus. Na verdade, eles tentam a todo custo desfazer, e além deles foram surgindo os outros discípulos deles que tentam ao longo do tempo desfazer a humanidade de Jesus e sustentar isso. Mas fica aqui como um conhecimento para nós: Cerinto, Saturnino e Marcião. Já aqui no final, meus amados, o autor ele conclui o tópico muito bem, ressaltando alguns pontos que de maneira inequívoca dão respaldo, dão subsídio para crermos na humanidade de Jesus. Por exemplo, ele fala sobre o local do nascimento de Jesus, ele fala da época em que Jesus nasceu, ele fala também do corpo físico de Jesus, isso em João 2,21. Local onde Jesus nasceu, Belém da Judéia. Em que tempo Jesus nasceu? Na época do reinado de Júlio César. Ora, só o fato de o nascimento de Jesus se dar num contexto de um personagem real, isso já corrobora ainda mais para nós crermos que Jesus verdadeiramente existiu. Ora, se Júlio César existiu, por que Jesus não existiu? Então eles atrelam o tempo, a circunstância em que Jesus nasceu, no mesmo tempo em que Júlio César reinava. Amém, meus amados? Eu coloquei aqui, meus amados, alguns pontos para nós, dizendo assim: parece absurdo um ensino desse para nós que cremos em Jesus, mas aos descrentes esse ensino traz grande confusão e distancia-os da salvação. Na primeira lição, se você não viu, eu convido você a ver. Eu falei o propósito das heresias, dos falsos ensinos, das falsas doutrinas. Qual é o propósito? Trazer confusão. E essa confusão tem o seu desdobramento na incredulidade. Então, parece assim banal dizer que Jesus não teve um corpo, dizer que Jesus não nasceu, mas o inimigo ele sabe muito bem onde ele quer chegar. E onde ele quer chegar? Trazer confusão na vida dos incrédulos, na vida daqueles que ainda não creem em Jesus, ainda daqueles que ainda não se renderam a Cristo como seu Salvador. Então nota que é muito bem pensado a estratégia do inimigo. Para nós é banal, é fácil crer que Jesus de fato nasceu, foi humano, mas para outras pessoas isso causa um descrédito, causa uma confusão, e o inimigo ele alcança exatamente o ponto que ele gostaria de alcançar, trazendo confusão, trazendo descrédito. Por isso que cabe a nós, como apologetas, não no sentido estrito da palavra, mas no sentido mais amplo, de defender essa doutrina e ajudar essas pessoas que não acreditam na realidade da corporeidade de Jesus, da humanidade de Jesus. Cabe a nós defender e ajudar essas
pessoas a sair dessa confusão para crerem nesta verdade. Amém, meus amados? Um outro ponto que eu coloquei aqui é que para sustentar uma doutrina dessa, qual doutrina? De que Jesus não teve um corpo, de que Jesus não nasceu. Para sustentar uma doutrina dessa, é preciso desfazer toda a estrutura e relatos históricos. Então note, meus amados, como parece assim um trabalho impossível de se fazer, porque para implantar uma doutrina dessa, querendo desfazer a humanidade, o nascimento de Jesus, tem que ser quebrado muitas barreiras, mas essas pessoas elas não se cansam, elas são insistentes e vão ali de alguma maneira penetrando no coração de algumas pessoas, e infelizmente eles conseguem alcançar a mente, o coração de algumas pessoas e acabam destruindo essas pessoas. Mas assim, no frio, precisam trabalhar muito, porque são muitas as fontes, são muitos os relatos que corroboram, que dão sustento, que dão a base para a crença de que Cristo de fato nasceu e esteve entre nós. Mas fica aqui esse ponto que eu estou ressaltando, apesar de ter, vamos dizer assim, muitas barreiras, até tentar desfazer, são muitas barreiras até alcançar, mas eles não desistem, mas nós possamos continuar crendo que Jesus de fato, ele se humanizou e esteve no nosso meio. Amém? Vamos lá para o segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto da lição diz assim: a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Então nós vimos aqui o que é o docetismo, nós vimos os principais docetas e nós vimos aqui o que eles criam, e também vimos alguns fatos, algumas realidades que corroboram para nós crermos, acreditarmos, confiarmos e defendermos até a morte a realidade da humanidade de Jesus. E nós vamos então aqui para o que os apóstolos falaram, as afirmações dos apóstolos em relação à corporeidade de Jesus. Então nós vemos aqui o primeiro subtópico, que é o que era desde o princípio. O que era desde o princípio é o primeiro tópico desse tópico. A leitura diz assim, meus amados: os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são denominados de evangelhos sinóticos. Apresentam Jesus, ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Então, os três primeiros evangelhos vão ressaltar muito bem essa questão da humanidade de Jesus. João, ele fala sobre a humanidade também de Jesus, mas defende principalmente a deidade de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, os três evangelhos expõem Jesus do lado de fora, exteriormente, ao passo que João revela o interior de Jesus, interiormente. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho que leva o seu nome: no princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia. Quem é o Verbo, meus amados? Jesus, ou seja, Jesus já existia. Jesus sempre existiu, mesmo antes da criação. Isso em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas João nunca perdeu de vista que o Verbo se fez carne, ou seja, o que falavam a respeito de Jesus, as profecias a respeito de Jesus se cumpriam em Jesus, ou seja, o Verbo se fez carne, ele se humanizou, ele esteve entre nós, ele nasceu. Continuando, não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes, que é que o Verbo não somente se fez carne,
mas não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esse tópico, meus amados, é interessante porque ele evidencia o comentário de João. João foi alguém que esteve junto ao Senhor, alguém que esteve ao lado do Senhor. João é até considerado discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então, não é o relato de alguém que ouviu falar, que leu em algum lugar a respeito da humanidade de Jesus, da existência de Jesus. Não, esse relato aqui é de uma pessoa que esteve junto, viveu, conviveu, teve experiência, viajou junto, né? Então, quando nós de fato olhamos para a Escritura, é inequívoco nós termos esse pensamento de que Jesus de fato se humanizou, viveu entre os homens. Não há como negar, apesar de pessoas se esforçarem para tentar negar, mas não há como negar. Então, aqui está o relato, de João, que esteve junto ao Senhor, o que era desde o princípio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Note a ênfase aqui: habitou entre nós, ou seja, esteve com João, viveu, comungou, viajou, tiveram experiências juntos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Já que o segundo subtópico tem como título a reafirmação apostólica, vamos para a leitura que diz assim: o apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos. Aqui está o ponto forte também dessa declaração: as nossas mãos apalparam. Então cai por terra aquilo que um dos docetas diziam: não, ele não teve um corpo físico, ele era um fantasma, ele tinha apenas a aparência. Não, agora João está dizendo que as mãos deles apalparam, eles tiveram contato físico com Jesus. Eles não somente estiveram do lado, eles não somente contemplaram Jesus com seus olhos, as próprias mãos apalparam Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vê agora em mente aquela passagem de Jesus que vai andando, e por onde ele andava, uma multidão sempre acompanhava, e aquela multidão estava ali comprimindo Jesus, Veio aquela mulher, tocou na orla do manto de Jesus e imediatamente ela foi curada. Quando ela toca em Jesus, sai virtude, sai poder de Jesus, e Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos ficam ali meio abismados, meio estarrecidos com a pergunta de Jesus. Diz: mestre, como dizes tu, quem me tocou? Sendo que o Senhor é comprimido por uma grande multidão. Ele disse: mas alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então é mais uma passagem que evidencia a corporeidade de Jesus, a existência de Jesus, a humanidade de Jesus. E nesse caso aqui, mais uma vez, João não somente esteve do lado, não somente os olhos dele viram, mas as próprias mãos de João tocaram no corpo de Jesus. Continuando, meus amados, aqui a leitura. Isso pode parecer até uma redundância: vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Bendito seja o nome do Senhor. E eu concluí dizendo assim: se Pilatos existiu, por que Jesus também não existiria? Visto que Jesus ele foi posicionado
exatamente no tempo em que Pôncio Pilatos ele viveu, ele existiu. E a história dá respaldo para a existência de Pilatos. Por que cremos em Pilatos e não creríamos em Jesus? Então, essas passagens, meus amados, nos dão alívio, né? Essas passagens nos dão alívio, essas passagens nos confortam, essas passagens nos ajudam a crer confiadamente nessa verdade da existência de Jesus. Podem falar o que for, podem criar o que for, meus amados, mas esses relatos bíblicos são de suma importância, principalmente quando aqui um discípulo de Jesus chamado João, ele andou, ele esteve do lado, os olhos viram, né? Se não me falha a memória, Pedro, ele diz assim: como deixaríamos de falar a respeito de Jesus ou daquilo que os nossos olhos têm contemplado, né? Ou seja, eles de fato contemplaram a Jesus, eles viram a Jesus. Amém? Então vamos lá, nós estamos na afirmação apostólica. O terceiro subtópico diz assim, uma crença herética, ou seja, uma doutrina falsa, mentirosa. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, um dos docetas que encabeçam esse ensino de que Jesus não tinha um corpo, não nasceu, é apenas um fantasma. Então, eles eram contemporâneos. João era contemporâneo de Cerinto. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Isso em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Se ele não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Então vejam, meus amados, a doutrina ela é sutil. Essa doutrina que nega a humanidade de Jesus, ela é sutil, mas o poder devastador é incalculável. Como eu disse minutos atrás, o diabo sabe o que está fazendo, o diabo sabe onde ele quer chegar, e o foco, o alvo, o objetivo dele é trazer destruição. Ora, como muito bem concluiu aqui o autor, se Jesus ele não teve um corpo real, físico, logo ele não morreu. Se ele não morreu, ele também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ou seja, nós estamos crendo no mito, nós estamos crendo numa história de carochinha. Se os docetas estão certos, a conclusão que nós temos é essa. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eles não estão certos. De fato, Cristo veio a este mundo, ele nasceu, ele desenvolveu seu ministério, curou, ensinou, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai, pronto, esperando a ordem do Deus Pai para vir buscar a sua igreja. E nesse contexto histórico de Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pagou o preço pelos nossos pecados, e hoje, mediante a ele, ou o sacrifício dele, nós podemos dizer pela fé que somos salvos em Cristo Jesus e nós vamos morar no céu, meus amados. Então, como eu disse agora há pouco, parece uma coisa sutil, mas o final, a consequência é devastadora. Por isso
que nós precisamos, meus amados, defender a todo custo esta verdade da humanidade de Jesus, para tirar pessoas desse engano, livrar pessoas da condenação, porque quem crê assim, que Jesus não se humanizou, não tem esperança, não tem salvação para essa pessoa. Amém, meus amados? Eu coloquei ainda 2 pontos aqui para nós, dizendo assim: primeiro, podemos dizer que os feitos de Jesus estavam ainda frescos na mente do povo e corriam o risco de serem enganados. Imagina hoje. Esse ponto é interessante que eu destaquei aqui para nós. Esse Corinto aqui, ele era contemporâneo de João. João, ele escreveu, segundo o relato do autor aqui, a epístola, o evangelho que diz as 3 epístolas e o Apocalipse, nos seus últimos anos de vida. Jesus já não estava mais na terra, já tinha sido assunto aos céus. Mas, mesmo Jesus não estando ali, naquele contexto de João, os milagres que Jesus tinha feito estavam frescos na mente das pessoas. Os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, os prodígios que Jesus realizou, os ensinos que Jesus trouxe, podemos dizer que estava fresco ainda na mente das pessoas. Mas mesmo nessa circunstância de que os feitos de Jesus estavam frescos na mente das pessoas, esse Corinto ele ousou tentar desfazer a humanidade de Jesus. E o ponto que eu trago aqui para nós é que, se no tempo de João, enquanto as coisas estavam frescas, esse Corinto tentou arrancar isso da cabeça das pessoas, imagina hoje, meus amados, depois de quase 2000 anos passados, imagina o efeito que essa doutrina herética, diabólica, pode causar na vida das pessoas que não tiveram o contato como as pessoas tiveram no tempo de João. Imagine, meus amados, não é fácil. De fato, nós estamos tratando com uma doutrina diabólica, destruidora. É uma coisa que parece que é tão simples, tão banal, mas é de uma gravidade absurda, meus amados. Talvez muitos dos irmãos até não tivessem o conhecimento dessa doutrina, mas louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos tendo agora essa oportunidade de conhecer e ver o quão devastadora é. Por isso, meus amados, que Deus nos dê graça e nos use para abençoar pessoas e arrancar essa semente do mal, essa incredulidade que faz com que as pessoas não acreditem em Cristo, que Cristo realmente viveu, se humanizou, e passem agora a crer em Jesus Cristo e alcancem a salvação. Amém, meus amados? Eu destaquei um outro ponto aqui para nós, porque o autor diz assim, veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve um corpo físico real, ele também não morreu. Se ele não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Olha o perigo disso, olha a gravidade disso, olha a seriedade de uma doutrina dessa, meus amados, que precisa ser combatida veementemente, de igual modo como João, já no início, quando ele diz assim, aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, é do diabo. Veja como ele já defendia a todo custo essa realidade, fazendo com que as pessoas pudessem repensar naquilo que eles estavam deixando penetrar na sua mente, porque os docetas e os seus discípulos, eles se empenhavam para implantar essa semente do mal e trazer essas consequências terríveis na vida das pessoas. Por isso que nós sejamos, meus amados, instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, levando essa informação de que Cristo ele é real. Cristo ele esteve sim nessa terra, se humanizou, ele era humano, mas também era divino. Bendito seja o nome do Senhor. Avançando, vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição. Terceiro tópico: como essas heresias se revelam hoje. Se você for notar, o tema geral da nossa lição fala que
As heresias, elas são antigas, mas elas se apresentam com nova roupagem, com nova aparência. Então, eu quero crer que essa doutrina também, essa heresia, ela não ficou de fora dessa mudança, dessa alteração. Nós vamos ver então agora como ela está se apresentando hoje. Possivelmente no tempo de João ela se apresentava de uma forma, e no nosso tempo possivelmente ela esteja se apresentando de uma outra forma. É bem verdade que o conteúdo é igual. Qual é o conteúdo? Tentar desfazer a humanidade de Jesus, mas a roupagem é diferente. Para quê? Para atrair outras pessoas. É o inimigo, né? Ele se camuflando para tentar destruir a vida das pessoas. É o que nós vamos ver agora. Então, o primeiro subtópico diz: quanto ao nascimento virginal de Jesus. A leitura diz assim, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons. Então, os mórmons, você pode estar pesquisando posteriormente a esta aula um pouco mais a respeito dos mórmons. Os mórmons são um grupo religioso, uma seita religiosa que nega o nascimento de Jesus de uma virgem, que Jesus não nasceu de uma virgem. Mas negar isso é negar a Escritura e a história, porque Isaías diz que e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse será chamado o Emanuel, o Deus conosco. Então a própria Escritura já profetizava, predizia que Jesus nasceria de uma virgem. Mas os mórmons, que é uma seita religiosa, eles dizem que não, Jesus não nasceu de uma virgem. Além dos mórmons, a igreja da unificação, elas ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. É uma outra heresia que faz parte dessa doutrina diabólica que tenta desfazer a encarnação de Jesus, que Jesus não foi nascido pelo Espírito, ou seja, não foi uma obra extraordinária do Espírito Santo gerando um ser vivo dentro do útero daquela mulher. Então a igreja da unificação, ela ensina isso. Outra coisa, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. A igreja de unificação, os mórmons, eles são muito bem identificados por essa realidade aqui, É o ensino moderno de Cerinto, ou seja, Cerinto dizia que Cristo não havia nascido de uma virgem. Então é o ensino moderno de Cerinto, que desde o tempo de João já existia. Eles foram então se modernizando e se apresentam dessa maneira. E os seus seguidores. Continuando, a Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, Isaías no capítulo 7, no versículo 4, como eu acabei de falar ainda agora há pouco, e o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, isso está em Mateus no capítulo 1, versículo 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude, ou seja, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Meus amados, apesar de eles tentarem as fontes que nos dão credibilidade são muitas. A Escritura ela é inerrante. A Escritura ela não erra, ela não falha. Ela profetizou que Cristo viria, nasceria de uma virgem, ele veio, que seria nascido do Espírito Santo, de fato ele veio. Então, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, e que é o amparo, o alento para o nosso coração, e faz com que a gente acredite cada vez mais no que ela fala. Eu quero colocar só um ponto aqui para nós, dizendo assim, não só é real, como é o cumprimento de uma profecia feita há anos atrás. Então nós temos a profecia e o cumprimento dela. Ambas, elas se complementam. Não é como se uma ponta ficasse solta, uma coisa aleatória, não. É uma coisa corroborando com a outra, e ambas se complementam, e isso é glorioso. Bendito seja o nome do Senhor por isso. O segundo subponto
Diz assim, quanto à morte e à ressurreição de Jesus. Então nós vimos sobre o nascimento de Jesus, nós vamos ver quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Os heresiarcas gnósticos do Egito, Basílides, negavam a crucificação de Cristo. Diziam que Simão, o Cirineu, transformou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas de rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então aqui eles não estão negando o nascimento de Jesus, eles estão negando a morte e ressurreição de Jesus. Olha como vai se desdobrando, meus amados, as doutrinas diabólicas falsas para tentar desfazer o nosso Cristo e a obra que Ele realizou na cruz. Agora eles estão tentando desfazer a morte e a ressurreição de Jesus, dizendo que Jesus não morreu. Quem morreu no lugar dele foi Simão. Simão o Cirineu. De fato, nós cremos que num dado momento, quando Jesus estava ali carregando a cruz, devido à mortificação da sua carne física, ele não teve mais força e tombou, não dando mais conta ali de carregar a parte horizontal da cruz, e os soldados impeliram ali Simão o Cirineu para que ajudasse Jesus a carregar a cruz. Isso é um fato, isso é uma realidade. Agora, dizer que Jesus estava apenas assistindo a crucificação de Simão aí já é absurdo demais, meus amados. Como eu disse, tem horas assim que a gente fica pensando, meu Deus, como as pessoas desenvolvem uma doutrina dessa, como as pessoas criam uma doutrina dessa, e o mais estarrecedor é como algumas pessoas creem nisso, acabam acreditando nisso. Infelizmente é uma realidade, né? Porque é absurdo crer num negócio desse. Por exemplo, eu coloquei alguns pontos dizendo assim: se o nascimento de Jesus se deu exatamente para isso, ou seja, para que Cristo nasceu? Ele nasceu, ele encarnou para deixar os seus ensinos, manifestar o seu poder, as pessoas crescem que ele era o Messias e depois morrer. Ora, se Jesus nasceu para morrer e nessa morte perdoar os nossos pecados, faz sentido colocar um sósia, meus amados? Não faz nenhum sentido, não tem nenhum fundamento isso, porque Jesus ele nasceu exatamente para isso. Ele mesmo disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu me manifestei para isso, para morrer, para pagar os pecados de vocês. Então não faz sentido dizer que no final Jesus ele foi substituído por Simão, cruzou os braços e está vendo ali Simão, o Cirineu, sendo crucificado no lugar dele. Mas as pessoas fantasiam, criam uma história para desfazer o fato, a realidade da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós cremos que Jesus ele nasceu para morrer e nessa morte perdoar os nossos pecados. Então não faz sentido Jesus ter sido substituído por Simão. O outro detalhe que eu coloco aqui para nós é que dá vontade até de rir, pois parece uma piada, mas isso é difundido por muitas pessoas, difundido e crido por muitas pessoas, meus amados. Como eu disse ainda agora há pouco, é fácil para nós, que louvado seja o nome do Senhor, temos a nossa mente
esclarecida, os nossos olhos espirituais foram abertos. É fácil crer, mas para muitas pessoas que ainda estão na escuridão, que ainda estão presas no pecado, isso causa uma confusão terrível e ainda traz descrédito ao coração dessas pessoas. Então, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e da vida dessas pessoas que ainda acreditam nessa balela que pregam, meus amados. Você consegue assim ter o mesmo sentimento que eu estou tendo? Que quando nós falamos parece uma coisa tão simplória, tão banal. Você tem esse sentimento? Mas como alguém vai crer num negócio desse? Que na hora da morte, então, Jesus foi substituído? É loucura. Você crê assim como eu? Eu creio. Mas, irmão, infelizmente é destruidor essa realidade, é destruidor. Continuando aqui, meus amados, indo para o terceiro ponto da nossa lição: confirmação histórica. Então, nós vimos que pessoas tentam desfazer o nascimento de Jesus, pessoas tentam desfazer a humanidade de Jesus, pessoas tentam desfazer a morte e a ressurreição de Jesus, e nós vamos aqui então com mais uma base para dar crédito naquilo que nós cremos, que é a confirmação histórica. Não somente relatos bíblicos nos dão essa força para crermos no que nós estamos falando aqui, na humanidade de Jesus, mas os próprios relatos históricos dão evidência dessa realidade de Jesus. Então vamos lá. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato inquestionável. Historiadores, olha o detalhe, não cristãos, nós não estamos falando de pessoas que servem a Jesus, que renderam a sua vida a Jesus, que creem em Jesus como Messias. Nós estamos falando de pessoas que não são cristãos, historiadores que foram, pesquisaram a fundo, pegaram relatos, testemunhos, foram fundo, mas que não creem em Jesus, mas que dão testemunho da veracidade da vida humana de Jesus. Então vamos lá. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato inquestionável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio José, historiador judeu, do ano 37 ao 100, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da sua morte. O historiador romano Tácito, do ano 55 ao 117, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu concluo dizendo assim, meus amados: o Evangelho é simples, o homem é que complica para a sua destruição e a destruição dos outros. Como a própria Escritura diz, depois de ressuscitar, Cristo ele se apresentou vivo para muitas testemunhas e com provas incontestáveis. O Evangelho está aí, simples, mais claro do que isso, eu acredito que nem tem, mas ainda assim, pela maldade do coração dos homens, eles desenvolvem ensinos, doutrinas, orientações do diabo para perverter o Evangelho e o coração das pessoas. Se há, meus amados, algum dos nossos familiares, amigos, pessoas junto a nós que creem nessa mentira do diabo, dos docetas, que creem que Jesus não humanizou-se, ajude essa pessoa, peça permissão: eu posso te ajudar, você quer ouvir, você quer escutar alguma coisa, e traga essas referências que nós trouxemos aqui. Ajude essa pessoa a se aproximar de Jesus, a crer em Jesus e consequentemente ter a salvação dela. Amém, meus amados? Quero fazer aqui apenas a leitura
da conclusão para nós, que diz da seguinte maneira: as expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus como ser humano. Ele foi revestido de corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Se o pecado entrou por um homem também o pecado deveria ser vencido. Por isso, Cristo, ele teve que se encarnar, ele teve que vir a este mundo e se tornar um homem. Por isso, meus amados, nós somos salvos, porque Cristo habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu espero do profundo do meu coração e alma ter de alguma maneira abençoado a sua vida e você tenha sido enriquecido e possa crescer na graça e no conhecimento. Permitindo, meus amados Deus, estaremos aqui na próxima semana trazendo mais um assunto, mais uma lição para o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Que Deus abençoe, espero contar com você na próxima lição. Deus abençoe sua casa, sua família, fique na paz do Senhor. Amém e amém.